Eduardo Apio, o novo juiz da Vara Federal de Curitiba, responsável pelos principais casos da Operação Lava Jato, fez uma doação à campanha de Lula em 2022. Segundo o site oficial de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral, o poderoso TSE, o magistrado doou R$13 via financiamento coletivo no dia 25 de setembro. Ou seja, às vésperas do primeiro turno, né? A plataforma do TSE também evidencia que o juiz federal fez uma doação de R$40 para a campanha da deputada estadual petista Ana Júlia Pires Ribeiro. O juiz Apio, que assumiu a 13ª vara no início do mês, é crítico da atuação de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol na Lava Jato, assim como da prisão de Lula. O juiz negou que tenha feito a doação e disse que não pedirá, apesar disso tudo, uma retificação do TSE, alegando não querer polemizar mais ainda. Vamos lá. O site do TSE, na página de prestação de contas de todos os recursos recebidos pelas campanhas, diz textualmente que o juiz Apio fez 2 doações, uma para uma deputada, outra para a campanha de Lula. Aí o juiz diz que aquilo não aconteceu, mas que não vai pedir uma retificação. Pavinato, me explique. Eu explico o seguinte, ele fez uma graça, né? Doou R$13, ele fez um xiste ali, ele fez um xiste ideológico e também com a própria justiça eleitoral. Quando eu digo, você pergunta, eu não fiz, então você tem que processar a justiça eleitoral. Ela está usando um dado seu indevidamente. Claro. E se ela está usando sem que ela tenha culpa, tem-se que ir atrás de quem usou os dados do juiz. Mas eu não vou processar. Não vai por quê? Porque não consegue provar? Porque sabe que foi você? Essa é a pergunta que fica. Quando um juiz, não é um cidadão, é um juiz, diz que não vai processar, por quê? Não confia no judiciário? Não confia no judiciário? Ou não pode provar? Ou fez? São essas 3 perguntas que ficam sem resposta. E uma outra coisa. Agora eu quero saber se o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai punir esse magistrado. Por quê? Porque a Constituição Federal, artigo 93, se não me falha a memória, ela veda esse tipo de atividade ao magistrado. Ela veda qualquer ação político-partidária. E o Código de Ética da Magistratura também proíbe. Logo, se ele não vai processar o TSE por dizer que ele cometeu uma conduta em desconformidade com a Constituição e o Código de Ética da Magistratura, ele precisa ser punido. Precisa. Até para ter parâmetro com os outros juízes que estão sendo punidos pelo próprio CNJ por conta de opiniões políticas e atividades político-partidárias ou até mesmo tão somente fotos com candidatos e políticos. Tá, eu vou ler de novo um trecho aqui antes de ouvir também o Zé e o Alan. Porque se ele diz que ele não doou, mas no site perfeito do TSE, não é ironia, tá? Porque foi determinado que é perfeito. Do TSE diz textualmente que o magistrado lá de Curitiba, o doutor Eduardo Apio, fez essa doação de R$13 e a outra de R$40, e ele diz assim, não vou pedir uma retratação. Bom, tem falso testemunho aí também. Não, no Brasil, uma coisa, no Brasil o réu, no caso ele é réu. Sim. Porque ele está aqui infringindo a Constituição e a ética da magistratura. O réu pode mentir no Brasil, não é igual nos Estados Unidos. Bom, mas nós estamos falando de um magistrado, um juiz. Por mais que seja uma condição de réu. Exatamente. Ô Zé, pera um pouquinho, eu não estou entendendo. O TSE diz que o juiz doou, o juiz diz que não doou. Se doou, infringiu tudo isso que diz lá a lei da magistratura, com punição prevista inclusive pelo Conselho Nacional da Magistratura.
Mas vamos lá. E ele diz que não vai polemizar, por isso ele vai deixar o dito pelo não dito. O Zé, como é que fica uma história dessa? Nós estamos tratando de uma informação oficial do Tribunal Superior Eleitoral, não é de pouca coisa, tá? A Loman, o Pavinato tem toda a razão, fala, né, veta a manifestação política de magistrados, e natural que seja assim, né? O magistrado, como até o Pavinato já falou aqui, ninguém foi lá e condenou alguém a ter salários altos, a ter auxílio disso, daquilo, ou seja, ser juiz. Ele procurou, fez um concurso muito difícil, muito complicado, né, para ser juiz, e ele é obrigado a seguir as normas, ou então ele sai, né? Para o cidadão comum, ele só é obrigado a fazer algo em virtude da lei, ou deixar de fazer algo em virtude da lei. O funcionário público é o contrário, ele só pode fazer o que a lei determina. E a Loman, que é a lei que rege, né, a magistratura no Brasil, ela proíbe a manifestação política. E eu não vejo nada mais forte em se tratando de manifestação política do que financiar, ou seja, doação de dinheiro para a campanha eleitoral. A gente vê o próprio Supremo Tribunal Federal levando para a cadeia aí pessoas que mandaram PIX ou que ajudaram aos manifestantes lá em frente aos quartéis e que acabaram aqui na Papuda ou na Colmeia, para se ter uma ideia da gravidade da situação. Agora, o site do TSE, ele não criou, né? Ele recebeu a prestação de contas do partido político, do PT. É assim que funciona. E para o PT ter declarado de que entrou dinheiro por aquele CPF, existe uma relação. E esse é o grande problema. E olha, isso é uma acusação séria. Esse assunto já passou pelo Supremo. E o Supremo determinou normas ali. Proibiu a doação de empresas, permitiu por CPF e limitou. Ninguém pode doar mais do que, eu não tenho certeza, eu acho que é 10% do rendimento anual, né? Tudo bem, aí está nos 10% do rendimento anual. E não é doação escondida porque é pública e é publicado no Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, é muito mais grave, porque isso não apareceu de repente, não foi o TSE que criou, recebeu da prestação de contas de um partido político. Se um partido político está usando CPFs para lavar dinheiro, e isso existe, né? É muito mais grave. Não basta dizer não quero polemizar, nós estamos falando de um negócio grave aí. A Constituição, artigo 95, parágrafo 1. E você sabe o que me chama a atenção nesse caso? É o duplo padrão. Por quê? Porque agora o juiz da Lava Jato pode doar, não tem nenhum problema, é isso? Porque o juiz Moro, enquanto juiz, ele foi considerado suspeito, mesmo que na época o Bolsonaro sequer pensava em ser candidato da República. Sequer pensava. Tampouco ganhar umas eleições. Se falasse isso na época, vão te chamar de maluco. Imagina, não tem a menor chance, não vai ser candidato, né? E ele foi considerado suspeito, mesmo que tenha uma história que o próprio Bolsonaro conta, que o Moro passa por ele no aeroporto e vira a cara. E ele mesmo assim foi considerado suspeito. Olha o duplo padrão, né? E aí eu me pergunto, como é que ele foi considerado suspeito? Porque você fez um de volta pro futuro, né? McFly, doutor, olha só o que aconteceu. Ele virou ministro, aí você voltou e recontou a história, que tem tudo a ver com o que a gente falava anteriormente, né? Você encaixou a realidade, né? Você tentou pegar essa narrativa e encaixou ali na realidade. Mas olha, eu vou ler de novo a notícia. A notícia é muito interessante. Não tem, mas você não vai achar. Eu quero ele está tirando sarro da gente. Vamos lá. Eduardo Apio, novo juiz da Vara Federal de Curitiba, responsável, a Vara de Curitiba, né, pelos principais casos da Operação Lava Jato, fez uma doação oficial à campanha de Lula em 2022. Segundo o site, você está vendo aí, olha, o site de prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral, são informações que os partidos têm obrigação legal pela lei eleitoral de fazer ao TSE. O magistrado fez uma doação de R$13 via financiamento coletivo no dia 25 de setembro.
A plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, o Poderoso, também evidencia que o juiz federal fez uma doação de R$40, ou seja, uma segunda doação para a campanha da deputada estadual petista Ana Júlia Pires Ribeiro. Ápio, que assumiu do juiz Ápio, lá de Curitiba, que assumiu a 13ª vara no início do mês, é crítico da atuação do ex-juiz Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol na Lava Jato, assim como um crítico também à prisão de Lula. O juiz negou que tenha feito a doação e disse que não pedirá, embora o nome dele conste ali, fazer uma doação com implicações segundo a lei justamente que rege a magistratura. Ele disse que não fará ao TSE um pedido de reconsideração, ou seja, de retificação dessa informação, alegando não querer polemizar. Ele só não vai fazer isso se o CNJ ficar passivo. Porque se o CNJ ele é conforme o que ele entende, ele vai ter que provar isso para o CNJ. Ou ele pede para retificar, ou ele vai ser punido.